Com alegria, saudamos a todos que estão conosco pelas redes sociais para mais esse momento especial de culto no lar. Que Deus abençoe o segundo domingo no tempo de Pentecostes. Possamos celebrar com alegria este Deus de amor que vem ao nosso encontro na Sua palavra e nos sacramentos. Iniciamos o nosso culto entoando juntos o hino que segue. Queremos iniciar este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para o momento da confissão de nossos pecados, queremos usar o hino de nosso inário de número 347. Convidamos para acompanhar esta confissão de forma cantada e falada. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural. A pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça-me, do mal me traz, em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou,
me acolherás e a remissão concederás. Pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A leitura da epístola nós a temos registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos, conforme Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus.
Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos Posso Ser um Missionáriozinho. Posso ser um missionáriozinho, sem falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. O Salmo de número 100 nos convida a servir ao Senhor com alegria. Este mesmo Salmo diz de que nós somos o seu povo, o seu rebanho. Em nome do Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Querido irmão, querida irmã, querida igreja reunida aí no lar, querida família da fé. Quero destacar do texto lido do Evangelho as palavras de Jesus, as palavras de Mateus. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Deus abençoe este texto em nossos corações. Este tripé maravilhoso do ministério de Jesus, conforme o relato de Mateus, de que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Centenas, milhares de pessoas procuravam Jesus, se agrupavam na volta de Jesus para o ouvirem falar, para esta novidade do ensino, da teologia, da prática de Jesus, do seu amor para com todas as pessoas. Apesar da liderança eclesiástica no tempo de Jesus ser muito grande, a sua constatação é: os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus constata, vendo a multidão e compadecido, porque eles estavam aflitos
e abandonados, como ovelhas sem pastor. Nós vivemos no ano de 2020, uma época em que, por causa da pandemia, estamos em isolamento social, distanciamento saudável, não procuramos aglomeramentos. No entanto, as multidões continuam. Não percebemos os rostos atrás das máscaras, as dores, as ansiedades que as pessoas vivem. Poderíamos dizer que ainda hoje a multidão está aflita e exausta. Uma multidão de pessoas solitárias, uma multidão de pessoas depressivas, desempregados, desabrigados, doentes, pessoas que sofrem abusos físicos e emocionais. Uma multidão de pais e mães preocupados com os seus filhos com respeito ao retorno à escola. Uma multidão de gente que tem saudades da igreja, da casa de Deus, da Santa Ceia, dos abraços, do aconchego. No Antigo Testamento houve uma multidão que passou o Mar Vermelho sem molhar o seu calçado, o seu pé. Uma multidão que viu o mar se abrir. No Novo Testamento, nós temos um encontro de multidões. Saía de uma cidadezinha uma viúva que havia perdido seu filho. E era tamanho o choro daquela cidade que aquela multidão toda pranteava. Vinha também uma outra multidão, liderada por Jesus. E estas duas multidões se encontram. E o Senhor da igreja, o bom pastor Jesus, o supremo pastor, dá uma palavra de ordem àquele que havia morrido e o ressuscita. Esta palavra do reino de Deus está chegando, ela chegou. O ministério de Jesus faz com que pessoas sejam chamadas, equipadas e enviadas. Mateus diz que são 12 apóstolos. Este 12 tem um significado muito especial. Assim como no Antigo Testamento foram 12 tribos, uma multidão de gente. Assim também no Novo Testamento, uma multidão de pessoas que creem a partir do testemunho dos 12 apóstolos, da doutrina dos 12 apóstolos e de toda a igreja que se reúne por este testemunho. Esta autoridade que Jesus dá, ela agora também nos é dada a cada um de nós que está no seu reino. Uma autoridade compassiva de perdão é dada a cada um dos seguidores de Jesus, agora enviados com esta mensagem do amor de Deus para com toda a humanidade. O que os discípulos deveriam pregar, Jesus então diz: procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel, vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Este reino da graça chegou até nós por aqueles que Jesus preparou, equipou e enviou. Este reino de Deus chega a nós pela palavra e pelo testemunho de tantas pessoas. Esta semana é uma semana muito especial para a igreja. Vivemos um dia especial no dia 10 de junho. Você lembra o que nós comemoramos no dia 10 de junho? O colega pastor Ernie Walter Seibert compartilha no Mensageiro Luterano, agora do mês de junho, um pouco sobre a história da Escritura Sagrada, das traduções da Bíblia e deste presente que chega até nós, que é a Palavra de Deus. Muitas maneiras de divulgar a palavra.
No dia 10 de junho, a Sociedade Bíblica do Brasil completou 72 anos. Mas sua história é bem mais antiga. Por volta de 1800, no país de Gales, uma menina chamada Mary Jones aprendeu a ler na escola e seu desejo era ter uma Bíblia. Naquele tempo, exemplares da Bíblia eram raros e caros. Ela pesquisou como poderia ter o seu exemplar. Um pastor numa cidade distante 40 quilômetros de sua casa vendia Bíblias. Mary Jones economizou e, quando conseguiu o dinheiro suficiente, empreendeu a pé a sua viagem. Chegando à casa do pastor, ela ficou triste. O pastor só tinha uma Bíblia na língua galesa e ela já estava encomendada. Mas o pastor, ouvindo a história da menina, disse: essa Bíblia tem de ser sua. Depois disso, o pastor começou um movimento para que nunca mais alguém ficasse sem Bíblia. E em 1804, na Inglaterra, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. O objetivo era dar a Bíblia a todos, numa linguagem que pudessem entender e a um preço que pudessem pagar. Em 1809, relata o pastor Ernie Seibert, tradução do Novo Testamento chega em língua portuguesa ao Brasil. Em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os escritórios da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e da Sociedade Bíblica Americana, instalados no Brasil, foram encerrados. As igrejas brasileiras uniram-se para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil com o lema Dar a Bíblia à Pátria. Esse é o começo da história de um trabalho muito bonito com a Bíblia em território nacional. O trabalho da causa da Bíblia é amplo. Ele começa com sua tradução. No Brasil, logo pensamos na tradução em português. Para o português existem várias traduções, mas para mais da metade das cerca de 180 línguas indígenas, não existe nenhum trecho da Bíblia traduzido. A Sociedade Bíblica do Brasil está trabalhando muito neste sentido. Para os cegos, a Bíblia é impressa em braille e gravada em áudio. Para os surdos, a Bíblia está sendo traduzida na língua brasileira de sinais, Libras. Para as crianças, a Bíblia precisa ser traduzida com fidelidade, mas numa linguagem bem simples. Hoje em dia, além de impressas, as Bíblias precisam estar em áudio e em plataformas digitais. Dessa forma, a Palavra de Deus pode estar acessível nos celulares, tablets e computadores. Talvez seja por causa disso, dessa data tão importante, do dia 10 de junho de 1948, portanto, 72 anos atrás, que o dia 10 também é lembrado como o dia do pastor. A ferramenta principal do trabalho do pastor é a Escritura Sagrada, o conhecimento desta palavra em lei e evangelho. Pastores que também são chamados, equipados e enviados. Congregações que acolhem seus pastores na sua vocação. Famílias pastorais que trabalham perto e longe para que o evangelho possa ser levado a tantas pessoas. Parabéns aos nossos queridos pastores e suas famílias. Precisamos lembrar não só os pastores, mas nossas queridas pastoras, as esposas dos pastores. Em cada lar, nossos sacerdotes e sacerdotisas. O povo de Deus que é chamado, aquele povo que foi guiado e guardado por Deus
como uma águia leva os seus filhotes sob suas asas. Um povo que é chamado para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar os seus atos maravilhosos. Aos nossos queridos pastores aqui da Congregação São Paulo, a todos os pastores da nossa querida igreja, de todas as igrejas cristãs, o nosso querido abraço e as palavras bonitas que nós temos do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele diz aos Romanos capítulo 10, versículo 13, como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um no seu ofício, a cada cristão no seu lar, na sua vocação. Que Deus nos abençoe nessa tarefa maravilhosa de testemunhar do seu amor. Às vezes essa tarefa é muito simples, tal como esta de compartilhar este culto no lar com todos os nossos amigos, nossa rede de amigos e nossos familiares. Viver o amor de Jesus e compartilhá-lo por aquilo que fazemos e pelo que falamos. Que Deus nos abençoe. As palavras de Jesus continuam a dizer: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, orem ao dono da plantação, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Que Deus nos abençoe, nos proteja e continue a nos guiar, o nosso querido e supremo pastor Jesus. Amém. Nós queremos falar com Deus em oração. Muitos são os motivos que nos levam a agradecer, a interceder, a suplicar, a pedir a Deus. Queremos lembrar todos os aniversariantes destes últimos dias, desta semana. Queremos lembrar todas as crianças, na pessoa da pequena Luísa Knevitz Steit, que continua hospitalizada. Não está mais no respirador artificial, está tendo progressos maravilhosos, mas continua ainda no Instituto do Coração. Queremos lembrar nossos adolescentes, nossos jovens, adultos, casais, nossos grupos de idosos. Intercedemos pelas pesquisas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Oramos pelas famílias enlutadas, seja pela Covid-19 ou por outros motivos. Oramos pelas pessoas que estão com depressão, pelos desempregados, pelos desassistidos, pelos que sofrem abusos físicos e emocionais, pelas equipes que trabalham na área da saúde, em especial, por todos os serviços que nos são prestados diariamente. Lembramos o aniversário da nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil, que completou 72 anos de atividades aqui no Brasil, e também por nossos pastores e por suas famílias. Falamos com Deus em oração. Todo-Poderoso e gracioso Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenaste pedirmos obreiros para a tua seara. Dá-nos em tua infinita misericórdia, fiéis mestres e ministros da tua palavra. Põe nos seus corações e nos seus lábios o teu evangelho salvador, para que cumpram a tua ordem e nada preguem contrário à tua vontade, a fim de que sejamos admoestados, instruídos, nutridos, confortados e fortalecidos pela tua palavra e possamos fazer aquilo que agrada a ti e que é proveitoso para nós e para o nosso próximo. Por Jesus Cristo, nós o pedimos e agradecemos. Obrigado porque enviaste teus santos apóstolos e pelos muitos e excelentes dons e ordenaste que apacentássemos atenciosamente o teu rebanho. Concede que todos os pastores continuem a pregar esta palavra com fidelidade. Faze com que o teu povo seja obediente seguidor da mesma. Coroa-nos com a tua presença. Querido Jesus, colocamos aos teus cuidados os nossos queridos aniversariantes, todas as pessoas que estão hospitalizadas, todos aqueles que lutam para ter sua saúde de novo. Oramos em favor de nosso país, nossa nação, em favor de todo o nosso mundo. Oramos em favor de nossas igrejas, nosso querido Seminário Concórdia, os alunos de teologia. Oramos para que muitos possam ouvir este convite maravilhoso de serem trabalhadores em favor da paz. Abençoa aquelas famílias que estão enlutadas. Olha por todos aqueles que trabalham nas frentes para que a saúde possa chegar a todos. Obrigado pelo aniversário da nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado, querido Jesus, por todos os nossos pastores e suas famílias. Em nome do pastor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com imensa alegria, queremos dizer da satisfação deste nosso culto, da participação de todos vocês, mais uma vez neste culto no lar. Convidamos novamente a divulgarem essas atividades da igreja. A igreja tem colocado à disposição, não só aqui a São Paulo, mas todas as nossas igrejas, em especial a Igreja Luterana e suas congregações, muito material para divulgação. Queremos aproveitar esta oportunidade que nós temos. Queremos de uma forma, em nome da diretoria, uma forma muito especial, dizer da alegria, do cuidado com os pastores, também aqui da nossa congregação, a São Paulo, pastor Rafael, pastor Hildo. Lembramos nosso colega Dilson, aqui da Escola Especial Concórdia, o capelão. Também pastor Elbert, capelão do Projeto Eliezer. Nossos queridos pastores Guido Gerl e também pastor Bruno Zontag. Todos os pastores que atenderam a São Paulo desde o ano de 1922. Os pastores do nosso distrito, da nossa igreja. Aqueles pastores que passaram pela nossa vida
seja no momento do batismo, confirmação, casamento, que nos acompanharam, nos instruíram, pastores e suas famílias, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Queremos finalizar esse momento de culto cantando e acompanhando um hino Vida Missionária. Esse hino é cantado pela Ive e pela Josi e pelo Derek. Este hino é do Grupo Centelhas, lá de São Paulo. Desejamos uma semana excelente e abençoada a cada um de vocês. Que foste, Deus lá esteve, agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nessa gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé